eu vou fazer dias alternados por causa do tempo que é necessário e vou explicar, vou eu dar uma palestra de introdução aos princípios divinos, que é o livro do Reverendo Moon, e a maioria das pessoas que me conhecem já tem esse livro, certo? Então hoje eu espero que eu não dê para ficar, não seja para confundir vocês, mas para vocês entenderem, tá bom? Então vamos orar, né? Que a gente não faz nada sem oração. E criar esperança. Porque uma vez eu assisti um filme de criança, ele chamava Fantasia, o Mundo da Fantasia. E nesse filme de criança, o menino é chamado porque o mundo da fantasia está sendo destruído. Então ele chega para uma pedra que é como um sábio antigo, né? Aí pergunta, por que está acontecendo a destruição? De onde ela vem? Ele disse, primeiro se perde a esperança, depois vem o vazio, e do vazio a destruição. Então não fique vazio, não perca a esperança, se agarre na sua fé, modifique a sua vida, pratique a sua fé diariamente, seja uma pessoa mesmo que o mundo esteja se destruindo. Mesmo que pareça que Satanás está vencendo, isso é só uma passagem. Porque só o bem é eterno, o mal não pode ser eterno. E o Satanás quer destruir o mundo porque ele gritou uma vez em oração, e o Pai Mundo disse que ele gritou, bravando, se eu não posso possuir o mundo, eu vou destruí-lo. Ele só vai destruir o que é dele. Se nós estivermos vivendo uma vida centralizada nos Pais Celestiais, nos verdadeiros Pais, em Jesus, Ele não pode nos destruir. Certo? A gente vai ser igual a um bambu, vai dobrar, mas não quebra. Porque a gente vai ficar triste com tudo que está acontecendo no mundo, a gente vai ficar passar dificuldade, porque o mundo vai passar dificuldade. Estamos dentro de um mundo que, infelizmente, o homem, o ser humano, entrega todos os dias para Satanás. Ok? Então, na queda eu vou explicar isso bem direitinho. Mas hoje eu vou orar e vou ler a introdução. Ok? Vamos lá. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Por favor, nos dê discernimento, força, para permanecer em vosso lado. Faça com que nossa mente obedeça os estímulos vindo de vós, Pai Celestiais, através dos verdadeiros pais, através de Jesus. Pois nós, o Pai, nós queremos verdadeiramente entender tudo o que aconteceu, porque se nós conhecemos nosso inimigo, se nós sabemos que ele é um ser que está fora do vosso amor, e que até o próprio tem que voltar à sua origem, nós vamos nos esforçar para voltar como filhos e filhas vossas, a ter comportamentos de filhos de Deus, atuar na terra como representante dos céus, levando esperança às pessoas, orando e confiando que o Senhor está no comando de nossas vidas, de nosso ambiente, de nosso lugar, de nosso mundo. E sabemos, Pai, que se tiver que tirar, o Senhor faz igual a Jó, igual a Ló, que não tendo pessoas que dessem condição do Senhor salvar, o Senhor tirou as que eram suas do lugar. É uma escolha nossa permanecermos de vosso lado. Então, por favor, permita que as pessoas entendam as conferências e possa verdadeiramente chegar em teu coração. E possa mudar de vida por amor a vós, por entender que nós não temos outro caminho a não ser o bem e centralizar nas coisas certas para ajudar esse mundo a ser curado da doença maligna que é a queda do homem que se ligou a Satanás. Te peço que abençoe cada um que vai estar lendo conosco. E prometo, Pai, aprender a colocar na tela do computador toda a conferência. Te peço também, e vou enviar para as pessoas que ainda não assistiram. Te peço também, não essa, mas as outras. Te peço que o Senhor possa estar conosco, nos instruindo, nos dando, seja nós, ser usado por vós, para que nossa boca fale as tuas palavras, não a minha, não minha opinião. Te peço, te agradeço pelas pessoas que estarão aqui, abençoa cada uma delas, para que elas possam acordar, Pai, porque o mundo está em um coma espiritual, que nós possamos despertar para a voz e para a prática da vossa verdade. Por favor, mantenha os vossos filhos e filhas sob vossa proteção e guarda, e despertais cada um de nós. Te peço, te agradeço, em nome, Renato, em nome
do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, é nosso nome. Amém. Adiu. Boa noite, Laodiceia. É muito triste, irmão. Boa noite. Seja bem-vinda, Roseli. Lá, eu não sei colocar aqui nesse lado, né? Aqui, não, desse lado aqui, as conferências. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou mostrar por aqui. Tá vendo? Assim, vou explicar. Mas eu vou aprender, eu prometo a vocês que eu vou aprender. Tem conferência sendo dada, mas aqui eu vou conversar com vocês sobre a conferência. Não é dar a conferência, é conversar sobre as conferências. Essa é a primeira parte. Olha, eu fiz um resumo do resumo do resumo. Olha como é fininho. Que esse é que eu andava nas mãos para dar para as pessoas. Sempre com folhas limpas, né? Porque ia passando, deixando para elas. E depois eu ofertava o princípio divino. Então, assim, introdução. A gente vai começar pelo homem, mas não é o homem. Menina, o mosquito quase entrou no meu nariz, me deu uma agonia. Não é o homem, o homem e mulher. Aqui é a humanidade. O homem, quando está falando na Bíblia, introdução de... É como a palavra Deus, né? Parece que Deus é sozinho. Você tira o D, fica eus. Ou seja, Deus e o Espírito Santo, o substancial de Deus, né? Na posição de mãe. A gente tem que entender isso, porque Satanás nos fez órfão de mãe. E o Espírito Santo é nossa mãe, tá? A gente tem que compreender que temos uma mãe celeste e um pai celeste. Bom, vamos lá. O homem. Em Gênesis, antes da queda do homem, eu vou dizer o Gênesis qual é. Gênesis 1, 28. Deus deu 3 bênçãos aos homens, certo? Crescer, multiplicar e dominar a criação. Crescer, como eu digo todas as vezes, não é crescer fisicamente. Era crescer na mente, no coração, ou seja, espiritualmente em direção a Deus. O que significa crescer? Eu vou fazer escanear em PDF, porque é o único jeito de eu mandar direitinho. Chega aí, você abre e imprime, tá bom? Eu tenho algumas rascunhos porque eu acrescento alguns versículos que tem a ver nas palavras do Pai, que ele cita todas as vezes, tá? Eu vou fazer isso, vou achar ele dentro do meu HD e mando pra você. Viu? Mando sim. Então, assim, crescer espiritualmente. Como você cresce espiritualmente? Por isso que eu disse que isso não é uma conferência, é uma conversa sobre a conferência. Como é que você cresce espiritualmente? Você cresce quando você para de fazer coisas tolas, coisas erradas, coisa profana, e começa a se centralizar na palavra de Deus. Isso é crescer para Deus, é crescer espiritualmente, se ligar a Deus. A primeira bênção era essa para Dona Eva, certo? A gente às vezes diz, menino, vai crescer, tu já tem tantos anos e ainda não cresceu. Por quê? Está fazendo coisas que não cabe mais aquela idade fazer, né? Como o Paulo diz, eu era menino, eu agiava como menino. Quando eu sou como homem, eu ajo como homem. Você tem que agir como homem ou como uma mulher perante Deus. Não fumar, não se prostituir, não fazer sexo fora do casamento, não adulterar, não mentir. Não... Eu vou fazer a relação dos pecados. Que se a gente consegue deixar falar mal dos outros, desejar mal às outras pessoas, muita coisa. Então, quando a gente começa a limpar nosso eu interior, e mesmo que a pessoa nos fale mal ou nos magoe, a gente lembra e diz, não, a Celeste está há mais de 6.000 anos, suportando tudo de ruim, e nunca se vingou de ninguém. Porque eu, como filha dele, vou dizer, não, deixa na justiça divina, vamos orar por essa pessoa para ela acordar do que ela está fazendo. É uma tarefa difícil crescer, porque nós estamos enraizados em Satanás. Esse é o maior problema de nossa vida. Nós viemos da queda de Adão e Eva, e não do nascimento com Deus. Só ficou uma parte da nossa mente original da gente, que ela ativa com as coisas boas, ou ela entra em estado de dormência, de tanta coisa ruim. Então ou você fortifica o lado de Satanás, ou fortifica o lado de Deus. E para crescer, nós temos que fortificar o nosso lado de Deus, deixando as coisas erradas. Tá? Essa é a primeira bênção de Deus, ok? Laodiceia, me ajuda aí. Quando você vê que está precisando de mais alguma coisa, você diz. E pode fazer crítica. Como você conhece tudo, fica à vontade, viu, sobrinha? Certo? Então, vamos lá. Eu vou até botar aqui para eu ver quem está falando, porque eu tenho que ficar parando e abrindo. Um minutinho só, por favor. Mas eu vou deixar em silêncio.
Pronto. Gente, eu quero, por isso que eu disse, eu vou conversar sobre as conferências. Essa é a primeira bênção, eu espero que tenha entendido, é crescer espiritualmente. E Deus não ia mandar crescer fisicamente, ele cresce, cresce. Ô menino, todo dia você chega para o seu filho e diz, cresça. Aí ele cresce. Não. Tanto fisicamente é natural, espiritualmente não é natural. Você tem que desenvolver o seu espírito. Você tem que entrar no domínio de Deus, deixando as coisas de Satanás. Todo mundo sabe o que é errado, né? Então, nossa mente original dá aquelas faíscas. Puxa, não está bem isso daí. Então, segue as coisas que são de Deus e abomina as coisas de Satanás. Isso em nossa mente, em nosso corpo, em nossa casa. Vamos lá. A segunda bênção, depois que Adão e Eva tivessem amadurecido espiritualmente, fisicamente ele ia crescer naturalmente. Então, quando ele já tivesse amadurecido, por volta dos 21 anos, seria o natural. Hoje eu já estou com 58, ainda não estou crescida espiritualmente, ainda estou me esforçando para deixar um monte de coisa que me deixa em estado de retardo espiritual, né? Porque o mal nos retarda. Então, eu estou lutando contra isso para me tornar mais próximo do DNA de Deus, ok? E é uma luta todos os dias, muito, muito, muito mesmo. Eu já estou com 50, eu vou ficar ainda não estou crescida espiritualmente, ainda estou me esforçando para deixar... Olha, eu estou ouvindo eu mesmo, deixa eu fechar aqui, que aí eu vejo vocês. Seja bem-vinda, Maria do Socorro, seja bem-vinda. Certo? Então, olhe bem. Então, essa é crescer. Quando chegasse isso originalmente, sem haver a queda, a gente está tratando de um tema original. Certo? Quem deu essas palestras? Quem criou? Quem estudou durante mais de 9 anos para vencer todos os testes de Satanás e desvendar isso? O Pai Mu, certo? Mas está tudo dentro da Bíblia. A gente não viu, mas ele, como ele foi chamado por Jesus para cumprir a missão de Jesus, ele veio preparado para isso, então ele podia ver, mas teve esforço, ele teve que crescer também, como Jesus. Por isso que Jesus foi tentado. Tem uma frase do Pai Mu aqui muito interessante que eu quero dizer para vocês. Ele diz assim, ó. Cadê? Eu acho que é aqui. Os cristãos não têm sabido se Deus tem angústia. Porque as pessoas sempre dizem, Deus está no trono. Gente, Deus não está. Deus é originalmente nosso Pai primeiro, né? E o Espírito Santo nossa mãe. Eles andam angustiados. E você lê Gênesis 6,6, ele diz assim, Deus sentiu uma tão grande dor que ele se arrependeu de ter feito o homem, de tanta miséria que o homem estava fazendo, ok? Então ele diz aqui, ó, Deus tem angústia e dor, isso está em Gênesis 6,6. Será que ele existe como um rei sagrado do juízo? O que há para Deus sentir angustiado e deseja ser como um juiz? Você acha que Deus quer julgar seus filhos? Não, ele quer que os filhos acordem. É isso que o Pai Mu está dizendo no sermão dele de 1990. Ele agora tem que ser juiz. Ele gostaria de ser juiz. Essa seria a vida de Deus. Ainda ninguém soube como resolver isso. Nem todo mundo religioso, nunca houve ninguém que soubesse disso. O único lugar que se sabe disso é na igreja, na comunidade dos Pais Celestiais. E aí ele diz, o inferno é um lugar solitário. Lá não tem relacionamento de amor com Deus. Por isso nós temos que entender que Deus é nosso Pai e que Ele precisa que nós acordamos, nos curamos, que paremos de fazer Ele juiz. Porque Ele continua o sermão dizendo, vai ter que agir. Porque Ele conhece toda a verdade e Ele não quer acusar ninguém. Você se acusa com as atitudes. Ou seja, nós, cada dia que erramos, fazemos com que Deus tenha que usar a lei. E Ele fez a lei para o nosso bem. Tudo que quer que os homens vos façam, será feito a você também. E era uma lei o quê? Porque Ele sentia que o filho ia crescer, não, porque Ele conversava com Adão e Eva, Ele tinha um ensinamento, né? Só que tinha os anjos que cuidou, arcanjo, querubim, na realidade, cuidando dele e se desviou por ciúme. O maior problema, inveja e ciúme da humanidade. Primeiro você pensa, sente, depois você realiza. Então, ele queria o quê? Que essa lei nos beneficiasse. Por que ela nos beneficia? Porque quando eu faço mal, eu ativo a lei divina. Então eu tenho que ser julgada por aquilo que eu fiz dentro dessa lei. Não é que Deus faz propositalmente, é o juiz, vai lhe colocar numa balança. Não.
São nossos atos, isso já está dentro de nós determinado. Nós estamos caminhando aqui ou para o céu ou para o inferno. Quem vai determinar somos nós. Entendeu? Então depois, se ele não tivesse caído, completasse a perfeição individual e espiritual, tornando um ser limpo, perfeito, unido a Deus, Adão e Eva, já grande, poderia passar para a segunda bênção, as bodas. Por isso que Jesus falou da boda do Cordeiro, da boda de Cristo, porque Jesus veio como segundo Adão. Não encontrou a Eva, mas veio como segundo Adão. Então eles podiam se unir em matrimônio. Aí é crescer, multiplicar o quê? Unir como as bênçãos de Deus, casamento de Deus. E teriam os filhos para Deus. Essa é a segunda bênção de Deus. Depois disso, como eles já tinham amadurecido, passado pelos treinamentos de amor, amor a Deus, aos pais, amor ao esposo, amor aos filhos e amor aos irmãos. Dentro da família tem esses 4 tipos de amor, o 4 grandes reinos do coração, né? E aí ele já podia dominar a criação, porque ele amaria a criação, compreendendo que tudo aquilo que está no mundo, Deus criou para nós podermos ter conforto, alegria, em ver o pôr do sol, em ver as flores, em ver o mar, comer peixe. E a criação ficaria satisfeita, não faria mal à nossa saúde, porque nós seríamos dignos de desfrutar dela. Essa seria a segunda e a terceira bênção, a dominação de tudo. Dominar a criação. Dominar com amor. Deus não manda ninguém sacrificar os outros, é domínio pelo amor. Ela se sentiria prazerosa em alimentar os filhos de Deus. E isso seria o reino dos céus na terra, ok? E quando essas pessoas morressem, elas poderiam ir para o reino do céu no mundo espiritual. Se tiver alguma pergunta disso, que eu estou vendo aqui, se qualquer pessoa que perguntar, tá bom? Seja bem-vinda. Oh, que bom que você voltou, minha irmã. Se vê que eu estou indo correndo, me diz. Se tiver ruim, me diz, viu? Você é minha juíza aí. Viu, Loté? Bom, então, olhe bem. Esse era o reino espiritual que Deus queria fazer. Infelizmente, um arcanjo, né? Ele era um querubim. Ele caiu como arcanjo, porque arcanjo é líder de anjo. Eles todos caíram abaixo das posições dele, viraram um anjo decaído. E quem domina ele era originalmente o querubim, perdeu o posto, virou arcanjo, líder de anjo. Por isso que é arcanjo Lúcifer, certo? Ele se tornou Satanás por quê? Satanás é aquele que sacrifica os outros em benefício próprio. Então ele sacrifica todo mundo para manter-se a ira, a raiva, a inveja, a ganância, as guerras, tudo isso que gera energia ruim alimenta Satanás. Então toda vez que nós pecamos, nós fazemos o inimigo de Deus mais forte para destruir as pessoas. Você vai ser minha juíza. Fica olhando se eu estou correndo, se está bom, se não está ruim, vai dando a dica aí. E aí o que ele fez? Quando ele viu que Adão e Eva foi escolhido para ser o centro do início do reino dos céus, lógico que árvores, você chega lá em Marcos, por isso que eu digo que é uma conversa, não é um ritmo de conferência. Marcos diz assim, quando Jesus cura, aí o homem cego diz assim, vejo homens como árvores, como um homem que anda. Ele compara a árvore a seres humanos. Você chega lá em Salmo, chega em Isaías, diz assim, o homem de Judá são as plantas da predileção de Deus. Tá bom? Vá criticando, pode criticar. O homem de Judá são as plantas da sua predileção de Deus. Ou seja, a descendência de Judá são os prediletos de Deus. Por quê? Porque Deus preparou aquela linhagem para dar linhagem a Jesus. Né? Hoje a gente sabe disso. Naquela época ele nem entendia, mas é assim. Então, o que aqui significa? Significa que ele sabia que Adão e Eva ia dirigir o jardim do Éden, ou seja, as pessoas escolhidas para começar o reino dos céus na terra. O que foi que ele fez? Ele se aproximou, Adão estava dando nome aos bichos, cuidando da criação, porque ainda não era a época deles se unirem como marido e mulher. Então ele foi na cabeça de Eva, que estava sozinha. Qual foi o erro de Eva? Ela devia chegar a Deus, que ela conversava com Deus. Pai, olha, o Lulu está vindo aqui dizer isso, isso, isso e isso. Não, ela se alimentou da ausência, começou a deixar infiltrar a falta... Por que a gente peca? Justamente pelo mesmo motivo de Eva. Quando nós não nos conectamos na nossa vida diária a Deus. Aí chega uma pessoa aqui e diz assim, mestre, vamos ali. Olha, a gente vai numa ilha, não tem ninguém lá, é de um amigo meu. Lá a gente pode beber, fumar, ninguém vai ver. Sério? E Deus? E Satanás? Desculpa, o meu dedo está de batom. E Deus e Satanás? Ele vê? E eu dando essa energia para Satanás?
ele se alimenta e ele tem parte comigo, eu fiz um pacto através das minhas ações com ele. Então, esse foi o motivo. Primeiro ela ouviu e depois ela, então, concebeu a ideia e se agradou e foi envolvendo, até chegar o momento que Eva e o anjo teve um problema que a gente vai ver na queda. Mas eu vou dizer, isso deu origem a um mundo decaído, a seres humanos decaídos. E depois, então, envolveu Adão. E aí Deus chega e diz, por que você fez isso? Né? Então a gente vai ver isso na queda. Me lembre que eu vou dar detalhes, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, a partir deste momento que Eva escuta Lúcifer, ela corta a ligação dela com Deus e se inclina para Lúcifer, certo? Então começa a surgir, a gente tem a mente original de Deus, começa a surgir isso aqui na humanidade, certo? Tá vendo aí? O homem ficou dividido entre o bem e o mal. Lógico, mais mal do que bem, porque assim foi depois de Jesus, né? No meio. Então surge a mente da queda. Qual é a mente da queda? Começou a vir as insinuações, as maldades, porque ela não tinha maldade antes, recebeu tudo de Lúcifer, através de um corpo com Lúcifer. E a inveja, a insegurança, o medo, a vontade de fazer coisa ruim para outras pessoas. Isso tudo veio da queda. Todos os sentimentos, todos os erros. Se você imaginar adultério, fornicação, que é a relação fora do casamento, pedofilia, homo, tudo veio da origem da queda. Aí começou tudo, eles começaram, não tinha mais contato internamente, mentalmente com Deus. Quando eles fossem expulsos do paraíso, ou seja, expulsos do nível espiritual que eles estavam, surgiu então a mente má. Isso está em Gênesis 3:1. Foi feito o inferno na terra. No momento que ela aceita a proposta da serpente, se você chega em Apocalipse 9, vai dizer, a antiga serpente chamada demônio e Satanás, então aquela serpente era o demônio, o Satanás, foi só um disfarce. Por que serpente? Primeiro que tem a língua bifocal, tanto qualquer ser podia seguir ele, né? Já tinha caído, porque tinha planejado destruir o reino de Deus, ficar no lugar de Deus, a gente vai ver isso na queda. Ele podia agir por bem, lutar contra ele, agir por meio e por mal. Então a bifocalidade, bem e mal, certo? Segundo, ele se rasteja mansamente a cobra, né, para dar o bote. Então ele primeiro envolveu Eva numa confiança e depois puxou ela para o lado dele e a destruiu a ela e a humanidade toda que vieram através dela, né? Ficamos todos, como diz João Batista, raça de víbora, raça de cobra, raça de serpente. Como Jesus disse em João 44, vós tendo como pai o demônio, o teu desejo é fazer a vontade de vosso pai. Ele é homicida, mata espiritualmente as pessoas. E, às vezes até fisicamente, né? E é pai da mentira. Então Jesus nos explica, né, que ele diz assim, vocês têm esse pai. Porque se o pai for Deus, nosso comportamento tem que mudar. Nosso desejo tem que mudar. Nossa maneira de ser tem que mudar. Certo? Então, a partir do momento que Eva escuta Lúcio, deixa se irradiar para Lúcio, ainda leva Adão para o mesmo caminho, começou então, a mente original dentro do homem ficou dividida entre o bem e o mal. Só que ele não alimentou a mente original. Não alimentou. Quando ele não alimenta a mente original, o que é que acontece? A mente má fica mais forte. Então a gente perde o contato com Deus e fica fazendo as coisas que satisfazem a Satanás. Por isso que é tão importante a vinda de Jesus, que é outra conferência para frente. Tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso. Aqui seria o reino dos céus, né? Centralizado nas 3 bênçãos, aqui. Certo? E aqui, do outro lado, criou-se o inferno na terra, com a queda de Adão e Eva. O inferno na terra, quando a pessoa morre, vai para o inferno no mundo espiritual. Por isso que Jesus disse em Mateus 18:18, que eu vou usar ele várias vezes. Tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. Se nós estamos aqui com atitude satânica, nós vamos para o inferno. Se nós cortarmos nossas atitudes satânicas, nossas naturezas más, nosso sentimento mal, nós começamos a planejar nossa volta para Deus, o reino dos céus. Então, isso só acontece quando encontraremos o Senhor da segunda vida. Por isso que Paulo já aceitou Jesus depois da crucificação. As pessoas, Satanás invadiu tanto, tudo, não é tanto só não, é todos e tudo, que as pessoas colocaram a ilusão, aceite Jesus e será salvo. Gente, Paulo aceitou Jesus, por Jesus, após a crucificação de Jesus, e Paulo não estava salvo. Paulo diz, quem disser que não tem pecado, faz dele um mentiroso. Por quê?
Você aceitar é o primeiro ponto de conscientização. Você seguir e praticar, começa a sua restauração. Não se iluda, eu estou salva porque estou indo na igreja. Não se iluda, nem na comunidade sagrada e nem em lugar nenhum. Se você não praticar, você não estará salvo. Olhe bem, eu estou explicando de Paulo e vou dar o exemplo dele, porque ele foi depois da crucificação, ele deveria estar salvo. Mas não, olha o que ele diz. Romanos 7, 18 a 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, porque a carne ficou sob o domínio de Satanás, depois de Jesus, o Espírito pode se ligar a Jesus, através dos ensinamentos de Jesus, então ficou meieiro, né? Quem seguir Jesus verdadeiramente, espiritualmente vai se encontrar com ele, a carne pode padecer aqui e passar pelos testes, mas o Espírito está ligado a Jesus. Por isso que ele disse, na minha carne, o corpo físico, em minha carne não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, e não, porém, o efetuo. Eu quero fazer o bem e não consigo, meu corpo não deixa. É isso que ele está dizendo. E está na Bíblia, pode pegar lá e ler. Pega as mais velhas, que as novas estão até com gíria. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu a quem faz, e sim o pecado, ou seja, e sim Satanás dentro dele, que habita em mim. Então, ao querer fazer bem, encontro a lei do que o mal reside em mim. Ou seja, toda vez que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, ele descobria que a lei do pecado estava dentro dele. Ou seja, ele ainda tinha pecado. Certo? Por isso que ele disse que se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso, sua palavra não está em nós. Depois mesmo na comunidade sagrada, quando nós tiramos dos antepassados, que a gente vai ver isso também depois, não agora, os pecados que nós herdamos de antepassados segundo o Êxodo, né? E até pela palavra de Jesus, pelo fruto conhecerei a árvore, nós continuamos herdando as coisas dos nossos antepassados. Isso foi palavra de Jesus. Nós vamos ver o seguinte, que nós temos ainda o nosso pessoal, o nosso dia a dia, o perigo esse dia a dia. Você acorda e dorme e não consegue passar 24 horas do lado do bem. Sempre está em alguém, pensamento martelando na cabeça, angústia, raiva, ressentimento. E aí isso tudo alimenta quem? Um fio de ligação entre eu e o mal. Por isso que Jesus pediu para nós vigiarmos constantemente. Seja bem-vinda, Leve. Muito obrigada por estar aqui. Viu? Por isso que Jesus pediu para nós vigiar. Não é vigiar a casa do vizinho, não é vigiar a vida do irmão, não é vigiar a vida ou falar da vida dos outros. É vigiar meus pensamentos, minhas atitudes, meu jeito de ser com as pessoas. Gente, eu confesso para vocês, é extremamente difícil. O mal é muito fácil de fazer. O bem é muito difícil. Então, assim, às vezes você está parado e chega aquele pensamento ruim de algum perdido, de um capetinha perdido, invisível, e diz: olha, você viu, a pessoa fez isso com você, você não vai fazer nada, faça. Aí você diz: não, eu estou agora assim, qualquer pensamento ruim que eu digo, não é pai, porque eu magoei seu coração através dos meus antepassados, e o Senhor está aqui me protegendo minha vida inteira, me tirando das garras de Satanás. Quanto pecado eu herdei e o Senhor me manteve viva. Quantas coisas eu magoei seu coração e o Senhor me manteve aqui para lutar, para voltar para o Senhor. Não vou fazer isso. Eu converso comigo mesmo. E aí o malzinho vai embora. Mas isso é 24 horas por dia, você tem que se vigiar. Porque um pensamento já liga um fiozinho. Tinha um reverendo, que eu gosto muito dele, o reverendo Antaio Kim. Ele uma vez dando conferência para os missionários em São Paulo. Aí ele pegou uma lousa, um quadro e desenhou assim. Vou desenhar na minha mão, tá? E daqui é uma pessoa. Não dá para ver bem a pessoa. Isso daqui são as coisas erradas que ela faz. É pequenininho os erros. Várias coisinhas erradas, mas depois vai ficando forte. Então Satanás lhe puxa para ele. Cada ato pequeno ou grande, você dá um lacinho para Satanás de rodopiar e laçá-lo de volta para Satanás. Então nós temos que nos vigiar e lembrar. É Paulo dizendo, mesmo depois de Jesus, vamos ter cuidado com nossos comportamentos. Vamos ter cuidado com nossa mente, com a palavra. Por isso que o Tiago diz, né? A língua é um pequeno membro que contamina o fogo como um fogo. Certo? Tá dando para entender? Tá em dúvida? Gente, se quiser fazer pergunta, fica à vontade. Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, por favor, me diga também. Tá bom? Por favor. Certo? Eu vou continuar lendo. Quando seguimos o desejo da consciência, nos sentimos felizes. A consciência é ligada a Deus, né? Consciência original.
Mas quando realizamos o desejo da mente má que está habitando no nosso corpo, nos nossos instintos, sentimos agonia e desespero. Depois que você faz o mal, somente diz, por que você fez isso? Eu vejo a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz dos verdadeiros pais. Então a gente começa a sentir angústia por ter feito isso. Quando você está muito perdido, você faz uma coisa ruim e se saboreia com ela, como as pessoas que matam por dinheiro, etc. Então você já não tem mais a sua consciência original, porque você colocou ela em coma, ok? Você se desligou dela. E Deus vem trabalhando, por isso o homem tem que seguir e servir só a Deus e eliminar a mente má. Começar a estudar mais a palavra de Deus, o princípio divino, as palavras dos verdadeiros pais, a Bíblia Sagrada, para entender tudo que passou no passado e não repetirmos no futuro. Entender as palavras de Jesus, que o Pai Mundo diz, ela é eterna, porque ela veio através de Deus, certo? E entender que nós estudando, nós abrimos mais nossa mente original e ganhamos energia dos céus para vencer a nós mesmos, ok? Vamos lá. Por isso Deus prometeu restaurar e salvar o homem de Satanás. Você deve trabalhar para realizar o ideal da criação de Deus, que é as três bênçãos, três grandes bênçãos. Querer ser abençoado por Deus, mesmo que você já seja casado, encontrar o Messias, receber a bênção do Messias, e aí então começar a criar condições de dominar a criação, ok? Aprender, para poder voltar ao reino dos céus. Ele vem trabalhando com pessoas ao longo da história, preparando o caminho para a primeira vinda do Messias, que foi Jesus. O Messias é quem irá ensinar para o reino dos céus. Como não pode ser com Jesus virá, então acontece a segunda vinda. E você não entra no céu se não for através do Messias. Porque ele que vai lhe ensinar o caminho de volta, ensinar como você vencer, ensinar através das palavras, ensinamento de exemplo, o que você pode e não pode fazer, ok? E nos livrar do pecado que originou-se com a queda de Adão e Eva e trazer o homem ao seu estado original, que é sem Satanás. Ok? Sem o capeta. Como é que o capeta está em nossa vida? Quando você fala mal dos vizinhos, quando você é mesquinho, quando você é invejoso, quando você é azarento, quando você não harmoniza a sua casa, quando você não educa os seus filhos, quando você não luta por isso. E aí, etc, etc, etc. Então vamos nos cortar das coisas erradas e lutar pelas coisas de Deus. Após a queda, o homem se tornou automaticamente a dilexia. Ignorantes sobre a vontade de Deus, desconhecendo várias causas do espírito e do corpo. O homem não conhece a origem das suas mentes, nem do que causou sua contradição, e o exemplo é a ignorância espiritual. Por quê? Nós temos que conhecer as causas da queda, isso a gente vai dar aqui, eu vou dar assim como eu estou dando, conversando com vocês, tá? Talvez a queda a gente divida em parte, porque ela é mais... O princípio da criação é grande, a queda então, certo? A queda vai ser mais explicada. O princípio da criação é lindo de se ver, mas ele explica também, do ponto de vista original, como aconteceu a queda. Então, o que aconteceu com o homem decaído? O homem decaído tem a mente e o corpo, né? O ser espiritual é a mente e o físico. Quais são as questões de ignorância interna? A origem do homem, como é que o homem surgiu? Barro. Gente, barro porque nós temos todos os elementos que o barro tem. Então, não foi do barro, foi dos elementos que Deus criou. Todas as coisas, Deus desenvolveu o ser humano. Não é um barrinho, Deus fez um bonequinho. Não. Quando diz que Deus soprou sobre a vida, Ele não deu vida espiritual, Ele nos deu espírito, ok? Mas Deus fez o homem com os elementos que criou a terra. Isso é cientificamente provável também. Qual é a origem do homem? O objetivo da vida humana, por que nós viemos? Isso a gente vai aprender nessas conferências. Vida após morte, existe vida após morte? Hoje tem a Federação Espírita e outras mais que já sabem que sim. Mas ela sabe até um nível, elas não chegaram ao nível total, certo? Mas nós temos que chegar até o nível do paraíso, do reino dos céus, compreendendo o que é isso. E como se cria ele, lembrando de... eu estou vendo se alguém falou. Lembrando... considerando que para nós entendermos o mundo espiritual e para onde vamos após a morte, lembrando da palavra de Jesus, tudo que é ligado na terra será ligado no céu. Começa aqui nossa jornada para a eternidade, ou para o inferno, ou para o céu. Nossas atitudes nos levarão para esse lugar, é automático. Não tem, o julgamento vai ser feito por nossa mente perante os céus. Nós seremos transparentes lá, ok?
Por isso que diz que todos estão nus perante Deus, ou seja, não tem como esconder nada dos pais celestiais. E as questões, como é? Quem é Deus e o que é o bem e o mal. Tudo isso a gente vai aprender nas conferências, nas palestras. E a questão do corpo quais são as leis naturais, a natureza da matéria e o porquê dos fenômenos. Por que acontece fenômeno? Isso tudo a gente vai estudar resumidamente nessas palavras que vamos dar nesses dias, tá bom? Para você ver o resumo do resumo do resumo. O livro é praticamente, eu não estou com ele aqui, ele está no outro quarto, mas é praticamente da grossura da Bíblia, o estudo completo. Vamos lá, a história da restauração. Nós vimos que Adão e Eva deveriam realizar 3 bênçãos: crescer espiritualmente, depois de amadurecido espiritualmente, ir para o casamento centralizado em Deus, a bênção do matrimônio sagrado, aquilo que Jesus falou, boda do cordeiro, certo? As bodas é o matrimônio. Eles caíram pela influência da serpente, que eu já disse quem é, e tornou-se ignorante sobre Deus e sobre a sua origem, ou seja, esqueceu de onde eles vieram, ok? E perderam a sabedoria espiritual que só vem de Deus. Na época de Adão e Eva, até Abraão, só era possível trabalhar com a humanidade através de oferta. Olha bem, de Adão até Abraão não houve lei, porque o homem caiu numa profunda ignorância que Deus, para trabalhar com esses homens, tinha que pedir oferta de animais, por isso que tinha ofertas. Ou seja, aí era assim, se a fumaça sobre o altar subisse, Deus aceitou a oferta. Se fosse horizontal, Deus não pôde aceitar a oferta. Provavelmente o coração não estava bom. Vamos lá. Tá dando para entender? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Lá, veja aí se eu estou correndo. Então, por estar em ignorância sobre Deus, depois de 2000 anos bíblicos, Deus vai mudando, né? Mas depois de Abraão veio quem? Veio Moisés. Com Moisés, o intelecto do homem já tinha... Você vai ver aqui, ó. Eu estou dando isso aqui. Aqui no início é a queda. Então o homem caiu abaixo da linha da inteligência. Caiu virou servo dos servos. Foi servir um ser que já era uma pessoa que deveria servir a Deus. Depois, nessa época até Abraão não houve nada, só as ofertas, porque não tinha condição de diálogo, não tinha inteligência espiritual para isso. E Deus trabalhou 2000 anos e mandou Moisés. E aí com Moisés veio o quê? As leis mosaicas. Ok? Então, 2000 anos depois, Deus mandou Moisés para continuar um trabalho de preparação daquele povo. E deixa eu ver, o entendimento do povo havia desenvolvido um pouco. Você viu a linhazinha, né? Deus lhe enviou as leis, ou seja, o Velho Testamento, que são as leis mosaicas, né? Que desenvolvendo através de Moisés, Deus lhe enviou leis, e que servia para conter os homens, para ensinar os homens já o que ele podia e não podia fazer. Existe uma lei antes dessa? Existe. Eu leio muito mais devagar. Obrigada. Obrigada pela dica. Às vezes a gente se boga e vai embora. Existia uma lei antes de Moisés, baseada, parecida com essa. Deus já tinha tentado, com outro povo que se afastou, a mandar as leis. Isso é uma história à parte do princípio, mas nosso pai também fala. Então, existia, mas Deus mandou leis específicas. Se você vê as leis no Velho Testamento, até ensinar como comer, o que não podia comer, o que devia fazer, o que não fazia. Mandar que a mulher ficasse 40 dias de resguardo. Por quê? Não era porque a mulher estava imunda, né? Porque se eu recebo uma mensagem de Deus e o meu nível espiritual é pequeno e a mensagem é mais alta, eu interpreto dentro do meu nível. Mesmo sendo a mensagem de Deus, eu vou passar ela como eu entendo. E aí diz, a mulher estava impura. Não, durante 40 dias a mulher ficaria de repouso para que o útero, que demora mais do que isso, mas que ele pare de sangrar internamente e comece a se regenerar. Para que o homem não quisesse, por causa da queda que foi envolvido com o sexo, não quisesse gerar filho antes que a mulher estivesse pronta e danificaria a criação de Deus à mulher. Entendeu? Então, por isso que tem esse espaço de tempo na Bíblia. Então, Deus teve que ensinar absolutamente tudo de novo. Porque com a queda, o bloqueio da mente original, eles perderam tudo que Deus ensinou a Adão e Eva. Ok? Que vinha ensinando a Adão e Eva. Então, começou a lei mosaica, né?
E depois de mais de 2000 anos, o homem já havia desenvolvido mais o seu intelecto. E Deus pôde então, olhe bem, depois de 2000 anos, né, veja, essa é a linha do intelecto, essa é a linha da história. Deus já tinha desenvolvido mais, ó, tá vendo? Então Deus pôde enviar quem? Preparou uma linhagem através de Judá, para você ver como é interessante. Todo mundo conhece a história de Jesus. Ou de Jesus, desculpa, de José. Tem até filme de José. Tem alguma coisa sobre Judá? Por quê? Porque é providência de Deus. Se Satanás soubesse que não era José que ia dar linhagem a Jesus, e sim Judá, ele tinha tentado destruir toda a descendência de Judá. Como ele tentou destruir José. José foi a proteção para a descendência de Jesus passar pelo cantinho sem Satanás ver. Ou seja, Jesus veio da descendência de Judá com Tamar, dessa descendência, e ele pôde então trabalhar e enviar o filho dele limpo, sem nada a ter com Satanás. Então, depois de 2000 anos, Deus envia então Jesus. E Jesus traz o quê? Jesus diz: vim pregar a boa nova. Porque é nível, quando o Senhor da segunda vinda vir, quando o Messias vir novamente, ele vai trazer também as boas novas da época do livro do Completo Testamento, abrirá o livro de 7 selos. Jesus disse: eu vim trazer boas novas. E ele fala também que tudo que ele ensinou foi até João Batista. Depois de João, vem as boas novas. Certo? Isso ele está na Bíblia. Eu pego depois e dou, porque agora eu sei que é em Mateus, mas não tenho que parar aqui um pouquinho para ver. Então, com Jesus começam então as boas novas, coisas novas. O Novo Testamento é diferente do Velho Testamento. Jesus ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Por quê? Porque Moisés falava da vinda do Messias, deu milhões de dicas através do Velho Testamento, os profetas dizendo como seria, onde ele nascia, como seria tudo. Todas as dicas Deus deixou. E mesmo assim, quando o povo viu que era Jesus, não aceitou, né? Isso é outra conferência, certo? Então, por isso que em João, deixa eu ler aqui que a gente vai devagarzinho, senão eu corro. Depois de 2000 anos, né, veio Jesus, o intelecto do homem já estava mais desenvolvido, tornou-se um ser perfeito. Jesus veio com o potencial do Filho de Deus e ele tornou-se um ser perfeito. Por isso Satanás foi testá-lo, porque todo mundo tem que passar no teste de Satanás. Então ele foi testar para ver se Jesus caía, mas Jesus era um ser perfeito. Então ele diz o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque quando você se torna perfeito, você tem união plena com Deus, você é um com Deus, né? Por isso que Jesus disse: como Felipe, como pede para ver o Pai? Não crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O que eu faço, eu não faço por mim, as obras de Deus como é Deus que realiza suas obras. Então, Jesus passou pelo teste para Satanás assinar: este é o Filho de Deus. Ele não podia mentir, ele podia fazer coisas, usar as pessoas para destruir Jesus como ele usou, mas ele não podia ir mais diretamente até Jesus, ok? Vamos lá. O verdadeiro Filho de Deus, Jesus, ensinou os homens que Deus é um Pai, porque antes, lembra? Que todo mundo chamava Senhor do Exército, Senhor de Israel, Jeová. Jesus mandou a gente mudar, chamar Deus de Pai, porque Ele é nosso Pai original, ok? E como nosso Pai, nós devemos respeito a Ele e o Espírito Santo como nossa mãe. Vamos lá. Jesus ensinou o homem que Deus é Pai e não Senhor de guerra. Ensinou-nos também que somos filhos de Deus e irmãos em comum. Se Deus é nosso Pai, então nós todos somos irmãos perante Deus. E não servos. João 1,12 diz, né? Isso, que nós somos servos, somos filhos. Jesus trouxe a mensagem de Deus, renovou as leis do Velho Testamento. Porém, por causa da descrença do povo na época de Jesus, não pôde ensinar tudo e foi levado à cruz pelo povo que o traiu, né? Contudo, antes disso ocorrer, ele prometeu uma segunda vinda de Cristo, que nos mostra, sem comparações, a parábola, que nos mostrará, a segunda vinda de Cristo nos mostrará sem comparações e parábola, e vai falar abertamente a respeito do Pai. Isso foi a promessa de Jesus, que quando o Messias voltar novamente, ele não vai mais usar parábola, ele vai falar a respeito de tudo do Pai e nos ensinar abertamente. Por isso que está em João 16, 25 e João 16, 12 e 13, ok? E vamos ler aqui. Vamos lá, 16, 25. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que eu não vos falarei por meio de comparação e parábola, mas falarei abertamente a respeito do Pai. E em 25 diz:
16, de 12 a 13. Tenho ainda muito... Olha como o povo estava incapaz de entender as palavras. Sueli, boa noite, seja bem-vinda. De entender as palavras de Jesus. E Jesus diz assim, ele não pôde explicar tudo sobre a queda do homem só para os discípulos. Ele não pôde explicar o que aconteceu literalmente lá com Adão, Eva e Lúcifer. Ele não conseguiu explicar como é o retorno. Né? Só falou que manter-se o mandamento, porque você se ligaria a Jesus e se prepararia para receber a segunda vinda. Ok? Então, olhe bem o que ele diz. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é a segunda vinda, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por que ele diz isso? Ele diz, ele vai falar de mim também, tem um versículo em João. Vai receber de mim, porque Jesus preparou a segunda vinda. Jesus vai escolher a descendência da segunda vinda. Jesus vai preparar e acompanhar a segunda vinda. Ele volta novamente espiritualmente, ok? Eu espero que esteja entendido. Então, passou mais 2000 anos, e aí Deus vai enviar o quê? A segunda vinda do Messias, porque o intelecto do homem, já preparado pelas palavras de Jesus, vai estar maior sobre o conhecimento de Deus, sobre o conhecimento da verdade, sobre o pecado. Então, Jesus prepara a segunda vinda. E nós já estamos vivendo a era da segunda vinda. E aí ele fala em Apocalipse 10, 11 o quê? Vocês sabem o que fala em Apocalipse 10, 11? Diz assim, então, é necessário que profetize outra vez a respeito de muitos povos, línguas e reis. Ou seja, vai vir uma boa nova. Por que não vai ser a mesma coisa? Vai ter que preparar, porque o povo não deu tempo Jesus preparar. Jesus viveu pouco tempo. Então, quando acontecer a segunda vinda do Messias, que nós já estamos na era da segunda vinda, o que vai acontecer? Ele vai dar uma nova verdade aberta e clara para que nós compreendamos o que temos que deixar de fazer e o que podemos fazer para nos retornarmos ao coração dos pais celestiais. Para que nós possamos estar ligados ao Espírito Santo, para que nós possamos estar ligados ao Pai e se nos tornarmos filhos dignos de ser chamados de Pai. Nós possamos chamar Deus de Pai, não mais de Senhor. Nem dizer que nós não somos servos, porque a Bíblia diz que servo não ganha herança. Deus quer que nós sejamos herdeiros de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus no momento que começamos a praticar a palavra de Deus, desde a palavra de Jesus até a palavra da segunda vinda. Ok? Em Êxodo 21, 23, Êxodo 21, capítulo 21, 23 a 25 diz assim: mas se houver dano grave, então darás a vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Essa era a lei do Velho Testamento. Quando Jesus chegou, Jesus nos ensinou a lei do perdão, a lei da reconciliação, a lei de ensinar, né, regenerar as pessoas pela educação. Então, isso daqui foi mudado por Jesus, vai ser ampliado e mudado quando o Messias chega na terra com novos ensinamentos, ok? Em Atos 10, 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, o Atos está dizendo que quando viesse a segunda vinda, teria que acontecer isso. Então ele confirma, na segunda vinda, o Messias vem trazendo uma nova verdade. E essa verdade... E essa verdade tem que ser realmente espalhada novamente, dado testemunho, para que as pessoas compreendam a era que nós estamos vivendo. Procure encontrar o Messias e praticar essa palavra para se conectar através da segunda vinda do Messias a Jesus e a... Jesus está no mundo espiritual, né? A Jesus e a Deus no mundo espiritual, no reino dos céus, que está nos céus, que vai ser implantado na terra através do Messias. Do terceiro Adão e a terceira Eva. Então diz assim: quando ocorrer a segunda vinda de Cristo, o homem sairá do estado da ignorância para o estado de consciência, de conhecimento. Sairá do estado de egoísmo para o estado de amor. E quando o homem realmente conhecer a verdade, ele deixará de ter a mente má. Ele pode vencer a mente má através da prática dos ensinamentos do Messias. E estará livre para seguir a mente original, que está conectada a quem? A Deus, aos pais celestiais.
Devido às diferenças das missões, das religiões, cada religião veio com missão, cada religião foi por causa do nível espiritual das pessoas, cada uma tem uma por isso, ok? É a época do seu desenvolvimento, as diferentes conexões históricas do povo. Um grande número diferente de religião apareceu por causa disso, né? As religiões modernas quase perderam a capacidade de poder conduzir o homem a Deus, porque hoje elas admitem tudo, inclusive tem muitas pessoas, líderes religiosos, dizendo que pode beber, a Bíblia não diz. Naquela época não tinha uísque nem cerveja, mas tinha o álcool. E aí bebida com álcool não, porque Jesus disse, quando tiver fermentado, fuja dele. O vinho era para tomar o vinho natural, sem fermento, o suco natural. Quando ele fermentar, ele produziu álcool. Então não beba quando tiver bebida com álcool. Isso é que a Bíblia diz. É preciso entender o que Jesus disse. Por isso é necessário o Messias, porque ele vai nos explicar tudo sobre isso, ok? Olhe bem. Aí ele diz aqui, cadê? Me perdi aqui na leitura. Capacidade de conduzir o homem à vida, à bondade de Deus. Por isso, na segunda vinda do Messias, ele trará uma nova expressão da verdade para elevar as religiões, realizando a finalidade original, que é o quê? Um só Deus e um só povo. Não pode ter várias religiões. Todas as religiões vão ter que se unir ao Messias. Aquelas que não quiserem, lógico, é evidente, vai acontecer o que aconteceu com Jesus, os que se apartaram por Jesus. A cidade, inclusive, de Jerusalém, que ele disse, não ficará pedra sobre pedra, não ficou pedra sobre pedra várias vezes. Ela foi reconstruída. Por quê? Porque não conheceu o dia que foi visitado. São palavras de Jesus e não minha. Entende? Então nós temos que orar, pedir aos pais celestiais, a Jesus, que nos indique o caminho do Messias, que nos mostre as pessoas que estão anunciando o Messias, para que a gente não se perca dele, certo? Eu orei minha vida toda desde criança, e eu garanto a você que Jesus me disse. E se você pedir, ele vai dizer a você também. E vamos lá, em João 8,32 diz assim, conhecereis a verdade e a verdade os libertará. A todo mundo só fala esse pedacinho, né? Mas olha que 10. Um minutinho só. Eu, hein? É João 8,32, viu, gente? Por favor. Eu disse, mas nem... Deixa eu ver. Podia abrir lá, né? Olha bem, João 8,32, ok? Agora eu só quero ler uma coisa para vocês, interessante. Jesus disse aos judeus que havia credo, que acreditou nele, se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente será meus discípulos. Então acrescento aqui João 8,31. Ele disse o que antes? Porque é muito fácil dizer conhecer a verdade liberta. Não, só liberta-se o quê? Se permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, nós precisamos o quê? Não é conhecer a verdade só, é permanecer na verdade, praticando a verdade. E seremos discípulos de Jesus e poderemos encontrar o Messias, nos tornando filhos dos pais celestiais, do terceiro Adão e da terceira Eva. Nós precisamos disso. Conhecer e ser, tornar a palavra, ok? Aí o povo, né, ficou, não somos filhos de Abraão, os outros que não queriam, não seguiram. Não, já somos livres. Aí Jesus diz, eles pecavam muito. Digo-vos a verdade, todo aquele que vive em pecado é escravo do pecado. Então, por que precisa a segunda vinda do Messias? Porque Jesus diz em João 8,34, que quem continua pecando é escravo do pecado. Quem é o líder do pecado? O líder do pecado é Satanás. Então, se eu continuar pecando, eu continuo sobre o jugo de Satanás e não de Deus. Gente, eu sei que eu corri um pouco, eu fico aperreada. Já são 54 minutos, me perdoe. Mas eu quero só ler isso aqui para a gente encerrar. Amanhã eu volto com o princípio da criação. Como o Senhor da segunda vinda vem trazendo a nova verdade. A missão da nova verdade é unir as religiões e a ciência. Quando isso acontece, podemos resolver as questões de natureza contraditória do homem, tanto interna como externa. Elevar a religião a uma dimensão mais alta. Desta forma, possamos por fim
nas ideologias ateístas, acabar com as ideologias ateístas, unir todas as diversas crenças, trazendo uma base comum, um relacionamento de Deus como o nosso Pai. Essa é a missão da Nova Verdade. É unir e esclarecer que a ideologia comunista foi criada por Satanás e não por Deus. Ela nega a Deus, nega a existência do bem. E ela traz só coisas materiais. E o homem não é só matéria, o homem é também espírito. E Deus é contra a riqueza? Não, o que está lá, a terceira bênção é domínio da criação de Deus. Para você viver confortavelmente. Deus pensou nas 3 bênçãos. Ok? Tem alguma dúvida? Amanhã, eu espero, nós vamos ver os princípios da criação, tudo isso em resumo. Alguém tem alguma dúvida? Boa noite, Ali. Eu espero que eu tenha conseguido, em 54 minutos, passado a introdução do princípio divino, e amanhã a gente começa o princípio da criação. Então, muitíssimo obrigado e vamos orar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Nós te agradecemos por ter deixado tantos versículos, Pai, tantas palavras vossas explicando sobre a segunda vinda do Messias, que o Senhor ia preparar o caminho da volta, que o Senhor viria espiritualmente com o terceiro Adão e a terceira Eva, a nos guiar de volta para o Pai. Nós sabemos que o Senhor deu sua vida para que esse caminho fosse aberto, esse caminho de ligação interior entre nós e vós e através disso aos Pais Celestes. Nós sabemos que o Senhor tirou um pouco de nossa ignorância, porque não houve tempo para o Senhor realizar tudo que tinha a ser realizado. Então nós te agradecemos profundamente por nos deixar estar dentro da era da segunda vinda do Messias. Por favor, bondoso Jesus, o Senhor que sabe que os cristãos te amam tanto, permita que eles recebam um sonho, permita que eles recebam aviso dos anjos dos céus, indicando a ele o caminho do Messias, indicando a ele a segunda vinda do Messias. Que cada um ore com seu coração e sua fé, pedindo a Jesus para compreender a segunda vinda, pedindo a Jesus para que o guie nesse segundo encontro, onde ele estará junto de cada um de nós também. Por favor, nós te agradecemos pelo Pai Mu e a Mãe Mu, nos teres ensinado tão profundamente sobre vós, e assim nós amamos e te respeitamos mais. Por ele ter nos ensinado o caminho de volta, por ele ter nos deixado o Pai Mundo, tanto ensinamento profundo que possamos compartilhar com nossos irmãos, como tudo isso que eu li agora. Pai Celestiais, obrigado por ter enviado os verdadeiros pais do céu e da terra e da humanidade. Obrigado por nós estamos vivendo na era de ouro. Obrigado pelas pessoas que ainda têm tempo para ouvir vossas palavras, como é dito na Bíblia, quem é de Deus escuta a palavra de Deus. Muito obrigada. Abençoe cada um que estava aqui comigo agora e os que virão depois, que poderão ouvir vossas palavras. Guia ele na verdade, Senhor, porque Tu é a verdade e o amor e também a justiça. Por favor, nos dê condição de amanhã estar aqui de volta. Te agradeço por tudo. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigado. E eu espero amanhã voltar. Eu tinha pressa, eu só tinha perdido o meu livrinho. Mas eu tinha pressa de fazer isso. O mundo está muito perigoso para a gente se afastar da realidade de Deus, de viver uma missão de praticar a verdade na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho. Não ter vergonha de dizer, eu acredito e tento todos os dias, estou me esforçando para cumprir a vontade de Deus, certo? É isso que nós temos que fazer, e amanhã eu espero que todo mundo esteja aqui. Eu vou avisar de novo, estou entrando. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu não vou, acho que para Maceió, então eu vou fazer o seguinte, não sei, mas de qualquer jeito eu prometo que às 8 horas, entre 8 e 8 e meia eu estarei aqui, tá bom? Muito obrigada, até amanhã, fiquem todos na presença dos Pais Celestiais. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Nete. Se não assistiu tudo, Nete, pega do início, viu? Um beijo no seu coração. Olha, a Nete está em São Paulo. Se precisar assistir essa conferência, se você quiser assistir, você me avisa, eu aviso o pastor Inohan. Tá bom, Nete? É muito interessante. Por favor, assista. Se tiver um tempo, Nete, me diz que eu peço para alguém entrar em contato com você, tá certo? Beijo. Gente, muito obrigada. Sueli, obrigada. Obrigada a todos que estão aí e até amanhã, porque o Pai Celeste há de deixar eu voltar. Obrigada.